Yeah. Bom dia. Nath e Tainara, as bonitas. Bom dia. Bom dia, agora o Daniel. Meninos, alguém de vocês está vendo algum noticiário sobre o Covid, alguma coisa do gênero, e queira fazer alguma pergunta, né? Porque como a gente está falando de biologia, é um momento bom da gente conversar. Alguma dúvida que vocês tenham sobre vacina, transmissão, sei lá. Xande. Ô, Xande, eu tô ficando doida. Edinho. Olha a minha pele morena. Eu vi que alguém falou. Eu vi em algum lugar sobre a vacina do HIV, uma coisa assim. Que tinham descoberto uma cura, sei lá, em São Paulo. Eu não sei se é verdade. Mas aí a Eu gente está fiquei... saindo do Covid e entrando no HIV. Não tem nada de novidade no Covid, não, que eu vi. Mas do HIV eu vi isso, eu fiquei intrigada. Então, o do HIV eu vi também, só que o que acontece? Vocês sabem que o HIV ele é um vírus mutante, né? É um retrovírus. Na Sim, verdade, quando você toma o AZT, que é o coquetel, pro HIV, o que você mata é aquela enzima dele, transcriptase reversa. Então, todo medicamento só consegue matar essa enzima. Aí foi noticiado, agora na TV que eu também vi, que lá na Unicamp eles descobriram um remédio que consegue baixar tanto a taxa do HIV que ele se torna indetectável até em exame. Não é que é a cura. A taxa da quantidade de HIV no sangue da pessoa fica tão mínima que se torna indetectável. Agora, o que é interessante nós falarmos sobre o HIV? Isso não é a primeira vez que é noticiado. Várias vezes é noticiado a cura do HIV. Vocês podem ver que o Covid está aí, está maior boom, né? O HIV está desde a década de 80 e ninguém fala mais dele. Ele mata muito mais. Quem fala dele? Então, várias vezes já foram noticiadas essas curas do HIV. O que acontece? Você tem um laboratório, sei lá na Suíça. Aí o laboratório anuncia que criou a cura, igual aconteceu com a Unicamp. 2 meses depois, esse laboratório desaparece, ele é fechado. Os cientistas do local todos somem. Não é somem de morrer, é somem, tipo assim, some. Então, vocês vão ver várias notícias de cura de HIV que o povo desaparece depois. Tudo desaparece. Existe toda uma máfia da indústria farmacêutica por causa desse AZT. Ele gera muito dinheiro. A indústria farmacêutica ganha muito com isso. Então, se a cura acontecer, isso aqui para de ser utilizado. Então, tem toda uma teoria da conspiração aí, que o HIV já existe há décadas. Só que aí as pessoas não têm esse acesso porque você tem a indústria farmacêutica que bloqueia e você tem as pessoas religiosas ao extremo, os fanáticos, que também lembram outra coisa. O Daniel e a Nath estão numa festa. Né? Estão lá na festinha. O que impede os dois fazerem sexo livre hoje? Vamos supor que eles não têm juízo nenhum na cabeça. Né? O que impede os dois de fazerem um sexo livre?
Gravidez? Tomar uma pílula no dia seguinte. Se eu tirar o HIV, quais são as outras DSTs que se pegam? Gonorreia, sífilis, roida, tudo tem tratamento. Vocês entendem que se não fosse o HIV, as pessoas teriam relação sexual muito mais intensa em festas, a promiscuidade ia aumentar horrores? A única coisa que inibe isso ainda é o HIV, porque a gravidez, como eu falei, você toma uma pílula, se você não tiver assim, né? Não vou entrar na questão do aborto, não. A questão é que, tipo assim, tudo dá para resolver, menos o HIV. Menos o HIV. O uso de camisinha ia cair horrores se não fosse o HIV. E isso eu estou considerando um sexo heterossexual, porque você tem a gravidez. Se for um sexo entre dois homens que não engravida, aí que não ia usar camisinha mesmo. Então vocês entendem que a queda do HIV ele tem muitas consequências para o mundo? Aí tem toda uma teoria da conspiração aí, que essa cura já existe, ó, décadas. Mas Natália, Isabela, faz muito sentido, porque desde 80 o HIV tá aí, ninguém nunca falou. Tipo assim, se vocês jogarem um histórico, tem vários documentários que falam disso, muitos, porque várias vezes se fala da descoberta do HIV e some, tudo evapora, né? Tudo se evapora sobre o HIV, ninguém nunca cura. E fica aí. Meninas, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Daniel perguntou como está o andamento dos testes da vacina Covid. A vacina, naquele slide que eu passei sobre imunização, tinha até as etapas da vacina que eu pedi para vocês lerem. O que acontece? Ele já tem vacinas testadas. O Brasil, inclusive, também está ajudando nessa questão da vacinação. O problema é o quê? Você tem, número 1, saber se o vírus é mutante. Lembra que como a vacina ela contém o patógeno, a gente tem que entender se é igual a gripe. Se eu tenho lá na... Nossa, minha vacina ficou feia. Se eu tenho lá dentro do êmbolo da vacina, todo o Covid atenuado. Imagina se a gente faz uma campanha de vacinação de Covid e todo mundo pega Covid de novo depois. Pegou a gripe, existem vários vírus mutantes. A coisa é entender se o vírus é mutante. Eu estava acompanhando umas discussões sobre isso, que as pessoas elas vão lançar a vacina mesmo sem saber. Tipo assim, precisa fazer alguma coisa. Então, sei lá, existem 10 vírus mutantes, não sei. Aí eles conseguiram descobrir 8. Vai vacinar para 8. Depois, se as outras 2 conseguirem se manifestar, paciência. Eles vão tentar vacinar para o que tem até hoje. Mas a primeira questão é descobrir se é mutante. A segunda questão são os efeitos colaterais. Saber se a vacina tem efeito colateral. E a terceira coisa, se ela é eficiente. Se realmente ela mata. Eu não sei se vocês estão acompanhando na televisão, que eles pegaram 2 grupos de pessoas, eles fizeram o teste. 2 grupos de pessoas. Todas elas, tipo assim, mesma quantidade de homem e mulher, mesmas idades, grupos muito parecidos. Eles aplicaram a vacina, alguém acompanhou isso? Mostrou semana passada. Eles colocaram a vacina num grupo e colocaram um placebo no outro grupo. Lembra que placebo é uma coisa que não funciona, água. Só que eles foram vacinados também. Os 2 grupos foram vacinados. Ninguém sabe quem é grupo A e quem é grupo B, tá? Não tem essa... Todo mundo recebeu a vacina. Por exemplo, são 100 pessoas. 50 receberam a vacina e 50 receberam água. Mas ninguém sabe o que recebeu. E aí agora eles vão monitorar o que aconteceu. E os 2 grupos estão contaminados, tá? São 2 grupos com Covid. Então aí eles vão ver o que vai acontecer de efeito colateral, se funciona ou não funciona. O mais interessante quando você faz o teste é o placebo que tem que ter. Porque se você só vacina as pessoas,
Tipo assim, não tem aquela coisa da mente, eu tô vacinado, eu tô bem, eu vou curar? Tipo, né? Então todo mundo tem que ser vacinado. Aí eles têm que entender. Aí, por exemplo, curou. Vamos supor que as pessoas se curaram. Das 50 pessoas, sei lá, estou supondo, 40 se curaram aqui, 30 se curaram lá. A vacina não é eficiente. Porque ó, quem recebeu água, quem recebeu placebo, também se curou. Mais na mente de você achar que vai ficar bem, de você se esforçar, do que na própria vacina. Então aí eles estão em teste. Eles estão em teste. O resultado demora 15 dias, tá, gente? Lembra, para saber disso. Ah, Natália, eu não vi não, que legal. Eu não vi não a vacina do Butantan. Ah, eu vou ler depois. Show de bola. Meninos, tranquilo? Olha só, na aula nós estávamos falando dos processos energéticos. E aí, quando eu falei nos processos energéticos, nós começamos a falar dos processos heterotróficos. Hoje eu falei com vocês da fermentação. Me ajuda aí. E aí a fermentação ela pode ser feita por fungos e bactérias. Lembrar, a de fungos é a chamada fermentação alcoólica. Porque o que essa fermentação vai produzir? Gás carbônico e álcool. O gás carbônico serve para fermento e o álcool para bebida. Já a bactéria vai produzir ácido lático, que é para os derivados do leite. E aí, semana passada, nós estávamos falando da respiração, que é o outro processo. E aí nós vimos que na respiração o corpo pega glicose mais oxigênio, transforma em água e gás carbônico. O que a glicose gera? Me lembre comigo. O que a glicose gera na respiração celular? Os dois, o gás carbônico e a água. Os dois, muito bom. O gás carbônico e a água. O que o oxigênio que nós inspiramos gera? Água. Água. Muito bom. E agora nós vamos falar dos processos autotróficos, que é a fotossíntese e a quimiossíntese. Olha só, vamos começar a falar da fotossíntese. Da síntese da absorção pela luz. Absorção pela luz. O que eu preciso que vocês, desculpa, entendam sobre a fotossíntese? Primeiro, se eu pegar aqui uma folha, eu adoro desenhar folha. Ah, que lindo. Se eu pegar uma folha e der um zoom nela, eu vou encontrar várias células. Dentro dessas células tem uma organela que me interessa. Se eu der um zoom nessa organela, ela se chama cloroplasto. A palavra plasto significa bolsa. Cloro com cor. Uma bolsa que guarda coisas com cor. Então, se eu pegar o cloroplasto dentro da célula e abrir esse cloroplasto, eu vou encontrar essa estrutura dentro do cloroplasto.
que eu vou encontrar? O meio dele, se eu abrir, a gente chama de estroma. E vai ter várias pilhas, moedinhas, que se chamam grã dentro dele. O conjunto das pilhas é grana, mas aí não entra no caso, não. Se eu pegar uma moedinha dessa e der o zoom, tem um líquido dentro dessa moedinha. E esse líquido é chamado clorofila. Então, olha só. Peguei a folha da planta. Na folha existem células. Na célula existe o cloroplasto. Dentro do cloroplasto existem umas moedinhas chamadas grã, que tem clorofila. As plantas, elas possuem 5 tipos de clorofila. E aí, dependendo da cor da clorofila, que é a cor da planta. Então, geralmente, a clorofila verde é mais comum. Mas aí tem a xantonila, os carotenos, existem outras aí, que não tem o caso. O que acontece? Quando você tem a luz, sol, brilhando sobre a folha, qual vai ser a função do sol? O sol, ele vai bater sobre a clorofila, ele vai esquentar a clorofila, e a clorofila ela vai ser rica em magnésio. Magnésio é o principal mineral da planta quando a gente fala em fotossíntese. E aí o que vai acontecer com esse magnésio? Ele vai se ionizar com energia solar, tá? A energia do sol vai ionizar o magnésio e vai fazer com que ele se transforme num cátion e libere 2 elétrons. Ele vai se transformar num cátion e vai liberar 2 elétrons. Então, observa que o Sol tem energia térmica, energia luminosa. E o que ele vai querer fazer? Qual é a função do Sol? Transformar energia térmica em energia química. Se vocês lembrarem a aula de quinta-feira da semana passada, eu falei isso para vocês, que ninguém usa energia térmica, nem a planta. A planta também quer energia química. Porque o Sol, como energia de calor, ele só vai aquecer a clorofila para ela ionizar o magnésio, mas o que a planta quer são os elétrons do magnésio. O que a planta quer são os elétrons do magnésio. Então, o magnésio passa a liberar 2 elétrons de energia. São esses elétrons de energia que vão fazer a planta realizar o processo fotossintético. Toda energia que a planta usa na fotossíntese vem desses elétrons do magnésio. Então, a função do Sol unicamente é excitar a clorofila para ela fazer o magnésio desprender esses elétrons. Ok? Perguntas até aí? Perguntas? Não, não, não. Olha só. Quando a gente fala em luz, a luz ela libera 7 espectros luminosos. Dos 7 espectros, vocês já sabem que o violeta é o mais forte e o verde é o mais fraco. Quando a luz do Sol ela excita o magnésio, quanto mais luz violeta eu tiver, mais excitação eu vou ter e mais elétrons são liberados. Então, não se estranhem se vocês olharem uma estufa de planta, quem criou orquídea, sei lá, uma estufa de plantas, e a luz na estufa ser uma luz roxa. Violeta, roxa, né, ou vermelha. Por quê? Quanto mais roxo a luz for, mais fotossíntese ela faz. Okay? E lembra lá em evolução, por que a maioria das plantas são verdes? Por que a maioria das plantas são verdes? Lembra que na física a gente só vê o que é refletido. Então aquilo que é verde está refletindo o espectro verde. Por que as plantas são verdes? Porque elas estão ficando com 6 espectros mais fortes, o amarelo, o azul, o vermelho.
e estão botando o verde, que é o mais fraco, para fora. Se eu tivesse duas plantas, eu vou uma planta e um bonequinho. Uma planta verde, e aí que você tem outra planta e ela é vermelha. Quando o sol iluminar as duas, a planta verde ela vai fazer muito mais fotossíntese. Competitivamente, ela é bem melhor. Por quê? Ela está jogando verde fora e ficando com vermelho. Que vermelho é bom. Já a planta que é vermelha, ela está jogando vermelho fora, que é bom, e ficando com verde, que quase não excita o magnésio. Então, quando a gente fala na fotossíntese, na síntese pela luz, lembra que a luz tem 7 espectros. E o verde é o mais fraco. Tá? Então, quanto mais espectros fortes a planta pegar, mais energia ela vai liberar. Mais elétrons ela consegue liberar. Ok? Dúvidas? Alguém de vocês já foi numa estufa e viu essa questão das plantas roxa, da luz, desculpa? Da luz ser roxa, vermelha. Alguém já viu isso em algum lugar? Não? Ninguém? Ah, vocês estão Nunca vi, não. aqui de um grow. Vocês sabem o que é grow? Grow. Não. Grow é onde se planta maconha. Locais que tem pessoas que plantam maconha, por exemplo, eles só usam luz roxa. Fica a luz roxa 24 horas em cima da planta para que com 2 meses ela produza. Aí quando a polícia apreende, assim, você vai ver na matéria, fica igual o quarto é todo roxão, é super legal, assim. É por causa da luz. Quanto mais intensa for a luz, né, os espectros, melhor vai ser. Meninos, tranquilo então até ali, né? Da questão da luz. Beleza. Olha só, quando a gente fala em fotossíntese, quem for fazer faculdade da área agrícola, tipo agronomia, alguma coisa do gênero, vocês estudam 2 semestres a fotossíntese. 2 semestres, o ano todo. Eu tive 3. A gente ainda tem a questão da evolução de fotossíntese, né? Como que as plantas se comportam. Então, para você entender o processo fotossintético, é um processo longo. E aí, o que eu vou fazer aqui? Diferente da respiração celular da aula passada, que é um processo mais curto, a fotossíntese a gente vai ter que dar uma resumida bonita, título de Enem para vocês. Olha só, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o quê? Na fotossíntese, a gente costuma colocar aquela fórmula assim, ó, que a planta pega gás carbônico e água e ela transforma em glicose e gás oxigênio. Né? Aí, vamos lembrar da respiração celular aqui. O que o gás carbônico vai fazer mesmo? O gás carbônico vai virar o quê? Me ajuda aí, povo. Na fotossíntese, o que o gás carbônico vai formar? Glicose. Glicose. Então, quando eu tenho a planta pegando gás carbônico, o que a planta vai fazer mesmo com gás carbônico? Vai produzir folha, celulose, vai produzir fruta, frutose, vai produzir raiz, amido. Ou seja, o gás carbônico vai virar glicose para ela. E o que a água que ela absorve vai formar? O que a água que ela tira da raiz forma? Glicose e O2. Glicose
glicose, porque o H vem da água e o O2. Muito bom, Anthony. Lembra que aqui a fotossíntese ela é o contrário da respiração celular. Ela é o contrário da respiração celular. Né? Beleza. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, ok. Vamos para a segunda coisa. Não estranhem, mas isso não vai cair no Enem, eu acredito, a título de faculdade, ou se cair no Enem, não sei, né? Porque ultimamente está uma surpresa, se ele colocar a fórmula da fotossíntese assim, ó. C6 mais H2O forma C6-12O6 mais O2. Sim, é normal. Mais O mais rabisco. A título de faculdade, é isso aqui que a gente estuda. Essa é a fórmula. Então, não se estranhe. O que acontece? Como subproduto do processo fotossintético, novamente, é produzido água. É absorvido, claro, que aqui é absorvido uma quantidade imensa de água e aqui é produzido uma quantidade de água. Então, a água, ela também pode ser produzida novamente na fotossíntese como subproduto. Agora, o que é mais interessante é esse rabisco. Você já ouviu falar disso aqui? Anthony? Se for a mesma coisa que rubisco, sim. Mesma coisa que rubisco. Só que Então, rubisco é em latim. Quando alguns livros traduzem como rabisco. O que acontece? Muitas plantas, além do processo fotossíntese, além da glicose, ela pode produzir óleo, ela pode produzir proteína, ela pode produzir uma infinidade de outras substâncias além da glicose. Claro que a glicose é o principal produto, ponto. Mas muitas plantas conseguem produzir outras coisas além da glicose. Tá? Muitas plantas produzem outras coisas além da glicose. A título de Enem, como eu falei para vocês, não vai cair. Só para você entender como que funciona um subproduto para produzir uma proteína pela fotossíntese, a gente engloba quase 112, 115 enzimas, reações químicas para isso acontecer. Então, como eu falei para vocês, esquece o título de Enem, isso é mais faculdade. Tá? Eu só queria que vocês tivessem essa noção que quando a gente fala em fotossíntese, não é só a glicose que é produzida, você também pode produzir outros subprodutos. Não é exclusivamente a glicose e o oxigênio. Ok? Tranquilo? Só a título de informação, não vou entrar nessas reações, não. De boa? Qual é a terceira coisa? A fotossíntese ela tem duas fases. Ela tem a fase que a gente chama de clara e a fase que a gente chama de escura. A fase clara não é aquela que acontece na luz e a fase escura no escuro. Sai fora. A fase clara é aquela que precisa de luz. A fase escura é aquela que não precisa. Edinho. Então, uma acontece ao dia e uma acontece à noite. Não, a fase escura acontece ao dia também. A fase escura pode acontecer ao dia. Claro que a fase clara não acontece à noite, óbvio, não tem luz. Agora, a fase escura acontece ao dia. Ela só não usa luz, mas para ela é tranquilo. Ok? E aí, o que a título de Enem eu preciso que vocês saibam dessas duas fases? A fase clara ela é chamada de equação de Hill. Que é o cientista, né, que descobriu que isso aqui acontecia. O que é basicamente a equação de Hill? A planta ela vai pegar a água do solo, claro. Lembra do magnésio, que era oxidado e liberava 2 elétrons? Os 2 elétrons do magnésio, lembra que a luz iluminou o magnésio e liberou 2 elétrons, ponto. Os 2 elétrons do magnésio vão fazer uma hidrólise. Eles vão quebrar a molécula de água.
os 2 elétrons do magnésio vão quebrar a molécula de água. A partir do momento que eles quebram a molécula de água, vai ser liberado gás hidrogênio, gás oxigênio. Adivinha o que acontece com esse gás hidrogênio? Lembra do NAD? Nicotinamida, adenosina, dinucleotídeo, que é uma receptor intermediário, O NAD vem, pega os 2 hidrogênios. O que acontece com o gás oxigênio? Vai pro ar. Então, em que consiste a fase clara ou equação de Hill? É quando você tem a luz iluminando a folha, cloroplasto, clorofila. A clorofila produz os elétrons. Os elétrons vão fazer uma hidrólise na água, transformando em 2 gases. O gás hidrogênio fica com o NAD e o gás oxigênio vai para o ar. Ponto. Fim da fase clara. Precisa do Sol por causa da liberação de magnésio, do elétron do magnésio, só por isso. Mas lembra que não é energia térmica, é química. Se usa o elétron. Então, como eu falei para vocês, se vocês fossem ver etapa por etapa da hidrólise, já seria uma cascata de coisas. Que a título de Enem não é o caso. Só para quem for fazer agronomia, biologia, engenharia florestal, essa coisa toda. Ok? Vocês só precisam saber disso. Que a água vai ser quebrada pelos elétrons do magnésio e gerar hidrogênio e oxigênio. Pergunta. Nenhuma. Valeu, Nath. Depois, o que acontece na fase escura? Lá, a gente está falando dentro do cloroplasto, claro. Se a planta está pegando água e está usando na fase clara, qual é o outro produto, qual é o outro reagente que ela vai usar na fase escura? O gás carbônico. Enquanto a água é usada na fase clara, o gás carbônico é usado na fase escura. Como eu falei, isso acontece ao dia, normalmente, não é à noite só não, tá? O NAD não pegou o hidrogênio aqui na fase clara? Esse NAD vai vir e vai colocar os hidrogênios com o gás carbônico. É aqui que eu falei para vocês que vai 112, 115 reações, enzimas, processos. Enquanto a fase clara é chamada equação de Hill, a fase escura é o chamado ciclo de Calvin, né, que é o cientista que descobriu isso. A etapa de Calvin, equação de Calvin, ciclo de Calvin. O que acontece aqui? É a fusão, basicamente, do gás carbônico com o hidrogênio. A título de Enem, você só precisa saber disso. Aqui eu posso formar o rabisco, o rubisco em latim, ou, principalmente, a glicose. Então, é daqui que eu formo o processo de glicose. É daqui que eu formo o processo de glicose. Tá? Da união do gás carbônico com o hidrogênio que veio da água. Não precisa se matar nesse ciclo de Calvin, como eu falei para vocês. Ele nunca caiu no Enem, nunca, e nem está no inventário. Só para quem for fazer faculdade. Só grava que a fase clara é onde usa água e produz o oxigênio, e na fase escura, onde usa o gás carbônico e vai produzir a glicose. É o suficiente para você fazer a título de Enem. Jean, o processo da fase escura, ela acontece no dia e na noite na mesma taxa? Ou no dia menor a taxa, ou ao contrário? A luz, ela influencia só na fase clara. Na fase escura não é influenciado. Agora, se você não tiver luz para a fase clara, você não tem hidrogênio. Aí a fase escura não acontece. Agora, se eu tenho luz e hidrogênio suficiente, ela acontece na mesma proporção. Não existe relação da fase escura com o dia. E isso, inclusive, Nath, entra no nosso quarto item que eu preciso que vocês saibam sobre a fotossíntese, que é o que influencia o processo fotossintético.
Qual é a influência do processo fotossintético? Quando está caindo questões do Enem, está caindo mais sobre a questão da influência do que sobre as reações. Essa parte do que vai influenciar no processo. Tá? Nós podemos pegar no que influencia a questão dos reagentes, da água e do gás carbônico. Quando a gente fala em água e gás carbônico, se eu jogar num gráfico, o gráfico vai ficar assim. Significa o quê? Se eu tiver pouco reagente, eu tenho pouca fotossíntese. Você vai aumentando o reagente, vai aumentando a fotossíntese. O problema é quando você chega aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de água e de gás carbônico, a planta ela estabiliza. Ela não aumenta a fotossíntese infinitamente porque tem mais água e gás carbônico. Se você botar água demais, a planta morre afogada. E se tiver gás carbônico demais, efeito aquecimento global, a planta não faz mais fotossíntese porque tem mais gás carbônico. Ela estabiliza. Não tem problema para ela. Ela não vai, com mais gás carbônico, morrer. Mas ela estabiliza a reação. Ela não vai aumentar. A planta não faz fotossíntese a mais porque tem mais gás carbônico. Quando a gente fala na luz, que a gente estava discutindo agora, mesma coisa. Pouca luz, pouca fotossíntese. Chega num ponto de luminosidade que ela também estabiliza. A planta não faz mais fotossíntese porque tem mais luz. É diferente de quando a gente fala em temperatura. Porque quando a gente fala em temperatura, aí a gente entra na questão da desnaturação proteica. Olha a diferença do gráfico. Quando você chega no pico de temperatura da planta, se você aumentar, ela morre. Aí a taxa cai. Tá? Aí a taxa cai. Só a temperatura que vai fazer isso acontecer. Porque você está matando a planta, na verdade. Ela está morrendo queimada. Tem umas questõezinhas que elas estão falando muito de PCF. Alguém sabe o que é isso? Ponto de compensação fotossintética? Ou... Fótica é? Ótimo, Anthony. Isso aí. Veja se vocês vão entender esse gráfico. A planta, além de fotossíntese, ela respira. A planta faz fotossíntese e ela respira. Só que qual é o detalhe? A planta, ela respira 24 horas por dia igual. Nós temos taxa diferente de respiração. Porque eu durmo, eu corro. A planta não faz isso. A planta só é planta, né? Então, a taxa respiratória dela é a mesma. Mesma. Então, se eu pegar um gráfico e falar bem assim, ó, meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 15 da tarde, 18 horas, 22 horas, a respiração da planta é a mesma. Não mudou. Agora, a fotossíntese, ela muda. A fotossíntese muda. Qual é o principal fator que faz a fotossíntese mudar? A luz. Porque lembra no gráfico anterior, eu estou considerando luz constante. Agora, se a luz acabar, o gráfico cai, claro. O que acontece aqui? Quando você está meio-dia, que a luz é mais intensa, você tem o maior ponto fotossintético. De madrugada, a planta pode fazer fotossíntese de madrugada? Pode. A luz da lua, a luz de uma lâmpada. Mas é baixa. Meio-dia, por causa do sol, ela está pino. Né? E aí, o que vai acontecer? Quando o gráfico ele se encontra nesses dois pontos, ó, é onde eu tenho o PCF, que é o ponto de compensação fótico. É onde o gráfico se encontra. O que acontece no ponto de compensação fótico? A planta está fazendo fotossíntese igual ela faz respiração celular. A fotossíntese e a respiração estão na mesma quantidade. Então, tudo aquilo que ela produz, ela consome. Na fotossíntese, ela está produzindo, na respiração, ela está consumindo. 0 a 0. 0 a 0, ela vai estar. E aí, ó, vamos falar aqui, eu estou meio-dia. Estou nesse ponto,
Vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Isso aqui não precisa não, que é igual a. O que acontece no ponto A? Esquece meio-dia que eu falei. O que acontece no ponto A? O ponto A é o ponto de compensação fótico. Eu estou com a fotossíntese igual à respiração. O que acontece no ponto B? Meio-dia. A fotossíntese é maior e a respiração é menor. A planta faz mais fotossíntese. O que acontece no ponto C? A fotossíntese ainda é maior. A respiração é menor. Eu preciso de outro ponto para explicar isso. Vamos botar agora o ponto D. O que acontece no ponto D? Agora aqui, ó, 10 da noite. A fotossíntese é menor e a respiração é maior. Não é isso? E aí, o que eu preciso que vocês entendam para não errar na prova? Por que no ponto D a fotossíntese é menor e a respiração é maior? Por que em D a fotossíntese é menor e a respiração é maior? Disponibilidade de luz. Sim, óbvio, pergunta mal feita, isso aí. Não tem luz, a fotossíntese cai. Mas porque a minha pergunta era porque tem umas questões que dizem que a planta faz fotossíntese ao dia e respiração à noite. Na verdade, é aí que eu queria chegar. As questões que falam sobre isso. A Alguém já glicose leu produzida algo? no dia? Como, Natália? A glicose produzida no dia? Mas qual é a questão que você não pode errar? Quando as questões trazem que a planta faz fotossíntese ao dia e respiração à noite, olha o erro que está na questão. Ao dia, a planta também respira. A planta não para de respirar. A planta não para de respirar. Agora, o que acontece à noite? A respiração ela é maior. Mas não é porque a planta respira mais. A respiração é maior porque ela faz menos fotossíntese. Vocês estão entendendo? Que a respiração é constante. Então, quando eu digo que a planta faz fotossíntese ao dia e respira à noite, está errado. Porque a planta respira 24 horas por dia e respira igual. Agora, à noite, a fotossíntese é baixa. Por isso que a respiração fica maior. Porque a respiração não aumenta a quantidade. Vocês conseguiram entender essa sacada? Sim. A respiração não aumenta à noite. É a fotossíntese que diminui. Porque o único que é influenciado é a fotossíntese. A respiração não muda o gráfico dela. E aí eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês. Vocês vão ver que é clássico no Enem, para a gente terminar até o assunto. Por exemplo, a última vez que caiu essa questão, ele deu assim, ó. Ele deu 3 potes. Ele falou que esse pote estava em PCF, que esse pote estava à noite, que esse pote estava ao dia, luz. Tipo assim, escuro, dia e PCF. Aí ele falou que aqui, no pote, tinha planta. Eu já vi ele dar essa questão com planta, com rato, com... E aí ele fala que ele coloca um corante de CO2. E quando a quantidade de CO2 sobe, o corante se manifesta, o local fica roxo. Tipo assim, se o CO2 subir, fica roxo. Aí ele pergunta, em qual dos 3 potes, o A, o B ou o C, vai ficar roxo? Aonde que o gás carbônico sobe? Estaria nos 3. No C. Nos 3. Nos 3. E aí, gente? Letra B. A respiração vai ser maior, vai liberar mais carbono. Vou entender uma coisa aqui. O que acontece na B à noite? Fotossíntese. Menor do que... Respiração alta. Então, a quantidade de CO2 vai o quê? Aumentar.
Letra B tá certa. Roxo. O que acontece no C? Luz. A Ele vai. fotossíntese é mais elevada. Quê? Ah, fala, ele ia consumir mais carbono, gás Vai carbônico. consumir gás carbônico. O que acontece com a quantidade de gás carbônico? Cai. Então, no C, Anthony, ela não ficaria roxa. Porque o roxo é só quando sobe. Não, eu entendi, tipo, que o corante manifestava onde tem. Aí, Não, é só quando o gás carbônico aumenta. ah, tá, aí, Atenção. Mas aí a questão, ela pode ter alterado também o corante, enfim. Eu peguei uma aqui. Você vai ver que na lista que eu vou mandar para vocês tem duas falando disso. Agora, a questão é isso aqui, ó. O que acontece no PCF? A respiração está igual à fotossíntese. Se a respiração está igual à fotossíntese, o que vocês acham que vai acontecer? O gás carbônico vai ficar constante? Você sabe que, na verdade, a resposta, assim, a grosso modo dizendo, é que vai ficar constante. Aumenta e não diminui. Então, a A não teria aumento. Ponto. Mas, aí vamos lá na faculdade de novo. A quantidade de gás carbônico diminui. Sabe por quê? Lembra que mesmo que elas estão fazendo em mesma intensidade, o que na fotossíntese a planta faz com o gás carbônico? Transforma em subproduto, lembra? Então, querendo ou não, folhas, raiz, elas vão reter gás carbônico mínimo, tá? Uma coisa assim, mínima. Mas a quantidade, se você for fazer pesquisa, diminui um pouquinho em PCF. Por causa da retenção que a planta tem desse gás carbônico. Só que não alteraria a questão, porque, tipo assim, não aumentou. A questão é se aumentasse. Ô, Natália Linguaruda, não vou mandar folha gigante não, tá? De metabolismo, a folha pequenininha. Gigante é só de genética, que é cálculo. As de genética são granonas mesmo. Meninos, vocês querem perguntar alguma coisa? professor, quando a fotossíntese está menor do que a respiração, a biomassa da planta diminui? Não. Quando a respiração é maior que a fotossíntese. É o Isso, contrário. fotossíntese menor do que a respiração. Isso. Eu entendi que É, você falou o então, contrário. mas eu tinha falado certo. Então, a qualidade da planta, por exemplo, de uma floresta equatorial, talvez, do que comparado com a outra seria, entre aspas, melhor, porque, por exemplo, tem mais disponibilidade de luz do que de outros lugares. Sim, tanto é que o tamanho é diferente. Se você tirar as sequoias lá do Canadá, nenhuma planta é maior do que as nossas. As florestas tropicais. Lembra do grow que eu falei para vocês, que é quem planta maconha? Eles deixam a lâmpada 24 horas em cima, para que com 3 meses a planta produza. Quanto maior a disponibilidade de luz, maior a biomassa. Entendi. Vocês já foram, foram ótimo. Vocês já viram em floricultura que quando a planta chega, ela é cheia de flor, é uma coisa linda. Aí vocês já compraram essa planta e levaram para casa, com 3 dias a planta morre? Minha mãe, acontece isso com ela. Você vai no supermercado na Florida, tipo o Dia das Mães, assim, né? Você compra aquela planta, ela tá linda, cheia de flor. Você fala, cacete, o que eles fizeram? Aí você compra. Com 2 dias na sua casa, ela morre. Na floricultura, eles deixam a planta sobre a lâmpada 24 horas por dia. Aí ela cria uma biomassa, Anthony, e ela fica toda linda. Aí quando você tira isso dela, porque em casa ela fica à noite, né? Luz, aquela coisa toda, ela morre. Você causa um estresse tão grande na planta para ela poder se desenvolver rápida que quando ela tem a oportunidade de baixar o metabolismo, ela não volta àquele metabolismo anterior. Aí ela derruba as flores todinha. Porque vocês sabem que a flor, querendo ou não, botanicamente falando, é um parasita. Porque ela só consome. Claro que ela é o órgão reprodutivo, a planta precisa, só que ela só consome energia. Então, se você deixa a planta sob um estresse luminoso muito intenso, ela produz aquele monte de flor.
E fruto também, né? Não é só flor, fruto também. Aí quando ela baixa isso, tipo assim, você levou ela para o escuro, o que ela vai fazer com esses apêndices, né? Derrubar tudo. Aí é o que acontece, a gente compra aquela flor linda, leva para casa, cai tudo. É péssimo. Meninos, amanhã eu vou falar de quimiossíntese e aí a gente fecha o assunto. Eu vou botar a lista hoje ou amanhã para vocês, ok? Botar logo hoje, que aí vocês já vão adiantando. Falou, meninos. Até amanhã.